Fala, meu caro cidadão de bem. Pois é, hoje as notícias estão assim, é como se você pegasse um monte de coisa, misturasse num pote, sacudisse e depois jogasse na mesa. Virou uma bagunça, não é? Pois é exatamente o que está acontecendo hoje. Vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa falar, e eu sei que o título te chamou atenção, prisão de Bolsonaro. Você sabe que o Paulo Pimenta, que é talvez o futuro ex-ministro da SECOM, porque é provável que caia logo, né, com a tal reforma ministerial que o Lula precisa fazer para sinalizar, né, ao Centrão, para que o Centrão apoie o Lula. O Paulo Pimenta, que é do PT, pode ser um dos primeiros a cair, tá? O que acontece? O Paulo Pimenta falou em prisão do Bolsonaro e deu data, cravou data. O que poucas pessoas pararam para entender é o desespero dessa situação, e o jornal Metrópolis, ou melhor, Gazeta do Povo, perdão, ele fez uma análise do quanto isso é preocupante, porque literalmente, se o Paulo Pimenta falou, não é uma opinião isolada, é porque o STF tem esses planos, e a gente precisa falar sobre isso. Inclusive entra a questão do Gustavo Lima aqui. Tá? A gente vai falar sobre isso também. Eu estava até assistindo, para quem não conhece, é o Didi Red Pill, eu gosto de alguns posicionamentos dele. Hoje ele me deixou chateado, e eu vou falar por quê. Tá? Mas eu estou analisando o que o pessoal está falando do Gustavo Lima e essa alternativa que surge agora por uma possível direita ou um centro-direita. A gente vai falar sobre isso também. Vamos falar sobre Lula e Nicolás Maduro. Pois é. Uma coisa gravíssima, né? Algo que o Lula deveria, sabe, dar explicações ao STF em 48 horas. Na minha visão é isso, porque o que o Lula mandou fazer hoje em relação ao Nicolás Maduro, para mim também é algo insano. Então, assim, você verá que todas as informações que a gente já pegou para essa manhã, né, desse dia abençoado, já estão preparadas aqui para vocês. Então, não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Não sei se vocês perceberam, né? Ontem eu fiz vídeo aqui tudo descabelado, de boné, com olheira, porque minha menina não dormiu bem, ela tá ótima, dormiu a noite inteira. Hoje vocês devem ter percebido que eu tô até mais cheiroso, passei até perfume para gravar o vídeo para vocês. Então, obrigado por quem se preocupou, por quem mandou mensagens. Vocês são demais, cara. Vocês são verdadeiros amigos, tá bom? Mas bora começar? Não esquece de se inscrever, você não paga nada para isso. E também, para você que não fez o download dos nossos e-books, estou tentando, né, encerrar o nosso próximo e-book aí na área de como ganhar dinheiro na internet, não depender tanto do governo, quiser sair do Brasil tendo a sua receita em dólar, né, isso é bom. Quero fazer um e-book de investimento. Cara, como que eu aprendi a investir? E esse trem é bom, é ruim não, é bom. Ontem eu fiz um investimento, eu apliquei 100 cruzeiros, né? 100 mil, num rendimento prefixado que eu achei interessante, que me retorna 17,8%. Tá? Isso é bom, cara, aluguel nenhum você consegue isso. E você tem uma certa liquidez. Eu vou explicar isso para vocês depois num outro editorial ou num outro canal. Talvez a gente faça um canal só de investimento, um curso, um livro para vocês aqui também. Certo? Bora começar de notícia que eu já enrolei você demais. Este, para quem não sabe, é o Paulo Pimenta. O Paulo Pimenta, ele fez uma declaração que chamou muita atenção logo no finalzinho do ano passado, né? Ele falou o seguinte, olha, Bolsonaro vai ser preso e a prisão vai acontecer em setembro de 2025, até setembro. O governo Lula não esperava a repercussão que isso daria, porque assim, já tem muita gente com um pé atrás sobre a democracia do PT e falou, opa, peraí, como é que você tem essa informação? De onde você tirou isso? Mas peraí, vocês estão usando, né, o Supremo para perseguir opositores, coisa que todo mundo já sabe, só que um ministro falando tem muito mais peso, escancara muito mais o quanto este governo, sabe, tá cagando pro povo e parte para, tipo assim, vou partir contra os meus opositores na cara dura, igual o Maduro mesmo. Isso chamou muita atenção. Olha só o que diz essa matéria da Gazeta do Povo. A previsão do Paulo Pimenta sobre a prisão do Bolsonaro mostra como o governo conta com o Supremo Tribunal Federal na eleição de 2026. Aconteceu uma coisa muito interessante.
muitas críticas sobre a eleição de 2022, interferência por parte do judiciário, beneficiando um lado contra o outro. Essas são críticas que existem, mas ninguém pode falar porque senão dá cadeia aqui no Brasil. Isso existe, tá? Mas o que acontece? Acontece que isso chamou a atenção de muitas figuras lá nos Estados Unidos, inclusive uma delas é o Marco Rubio. Uma coisa me chamou muita atenção. O Marcos Duval, que é aquele senador que muita gente critica, né? Eu não critico o Marcos Duval, mas muita gente critica. Ele falou, olha, eu sou muito amigo do Marcos Rubio, falou para o Pitoli, da Áureo Verde. Falou tudo que está acontecendo no Brasil, eu estou passando relatório completo para o Marco Rubio. Isso em julho do ano passado, antes mesmo da eleição e vitória do Donald Trump. Tá? O que mostra que esse tipo de situação aqui hoje tem um monitoramento lá fora. Tá? O que isso muda? Muda que quando os Estados Unidos abrem a boca para falar, ó, Venezuela é ditadura, há uma tendência de outros países acompanharem isso. E aí, o fato de ficar escancarado que o Supremo Tribunal Federal está dando uma mãozinha para um governo ou outro, isso aí vai ter repercussões aqui no Brasil. A publicação do ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, fazendo uma previsão sobre a possível prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro até setembro de 2025, repercutiu entre analistas políticos. A avaliação é que, embora o Palácio do Planalto tente tratar a fala como uma manifestação particular, ela pode indicar mais membros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que os membros, né, do governo Luiz Inácio Lula da Silva contem com decisões do Supremo para manter Bolsonaro fora das eleições em 2026. Para o líder da oposição na Câmara, o Luciano Zucco, a fala do ministro que ocorreu no último fim de semana, Paulo Pimenta, vai muito além das previsões para 2025. Não me parece que ele tenha algum dom premonitório. Talvez ele tenha deixado escapar alguma informação privilegiada. Aí sim, algo bastante preocupante em se tratando de um agente público. Então, a previsão aqui é de que ele não falou aleatoriamente. É que não conseguiu guardar a língua nos dentes, né? Tá contando tanto com isso que é uma discussão que já é feita dentro do STF. Ou seja, provavelmente alguma reunião entre ministros e governo Lula já falando, ó, fica tranquilo que o Bolsonaro não só ficará inelegível, como será preso. E vocês sabem que o STF tem poder para isso hoje, né? Ah, não, mas eu não acredito que vai acontecer, o Bolsonaro vai voltar num cavalo branco. Cara, eu sou mais realista, tá? Eu sou mais realista. Eu não vou, sabe, na manada, não. Eu gosto de pensar um pouco mais que o STF hoje ainda tem poder suficiente para isso. Embora a eleição do Donald Trump possa colocar aí um freio, né? Possa diminuir a tensão com o STF. Embora eu não acredite que vá. Hoje o STF está num salto alto que eles peitam o Elon Musk, peitam o Donald Trump, porque eles sabem que aqui dentro do Brasil, assim como acontece na Venezuela, ninguém vai invadir o Brasil e atacar a soberania do Brasil. Então, a minha previsão em cima dessa matéria aqui é de que o Paulo Pimenta tem informação privilegiada e, se eles perceberem que a queda do Lula é vertiginosa, ou seja, que realmente o Lula vai continuar desse jeito aqui, despencando, caindo e tendo piores notícias como essa aqui, eles vão assinar o modo prende Bolsonaro e todo mundo inelegível. Olha só, matéria de conexão política. Jovens estão insatisfeitos com a economia sob o Lula 3 e a desaprovação vai a 71%. Não tem como o Lula ganhar uma eleição em 2026. Não existe como, tá? Uma coisa é a mídia durante 4 anos destruindo o Bolsonaro. Quem tá na presidência, quem tem teto de vidro, é fácil bater pedra. Olha lá, pandemia, olha só, não comprou vacina. É fácil inventar desculpa. O problema é quando o cara sai da presidência, a mídia ainda tenta ficar inventando coisa de baleia, de não sei o quê, e não consegue mais nada. O último que sobrou é a tal da tentativa de golpe. Ninguém compra essa ideia, né? Tem que ser muito lesado para comprar essa ideia. E aí,
O teto de vidro hoje é do governo, que está com índice de queimada alarmante, a economia está uma bosta, o dólar disparou. Então, o teto de vidro hoje é do governo Lula. Então, a mídia não vai conseguir levantar o Lula. A mídia, ela é destruidora, ela tem poder para destruir, para levantar. Ela não tem, não. A mídia pode mentir o tanto que for. Olha, o PIB do Brasil cresceu. Desemprego é o menor. E o cara olha e fala, não, mas peraí, eu tô aqui no empreguinho de merda, ou então tô desempregado. Então, não, com Lula tudo vai ficar melhor. Mas peraí, a picanha está sem conto, o gás está subindo. Então, a população vê isso. Jovens estão insatisfeitos com a economia, sob Lula e desaprovação vai a 71%. É muito, tá? 71%. Uma pesquisa do Datafolha mostra que 71% dos brasileiros entre 16 e 24 anos acreditam que a economia está no caminho errado sobre o Lula 3, enquanto apenas 23% dessa faixa etária considera que segue na trajetória certa. Provavelmente é os coconheiros, né? É os coconheiros que tá aí achando que o Lula tá bom. Coconheiro é maconheiro mesmo, tá? Porque para acreditar que o PT tá no caminho certo, tem que estar meio entorpecido, né? Tem que estar com alguma coisa na cabeça, porque não tá no caminho certo. O dólar batendo aí 6 e tanto, não tá no caminho certo, tá? Não tá. E aí, o que nós temos? Maduro. O Lula dando bola fora o tempo todo. Alguns alienados ainda acreditam que a Venezuela é democracia, mas a grande maioria dos brasileiros sabe que aquilo lá virou um pardieiro dominado por um ditador, que é amiguinho do cara que está aqui, que pensa bem igual. Não é à toa que o Foro de São Paulo existe. E aí, para vergonha de todos nós brasileiros, enquanto todos os países repudiam o que está acontecendo na Venezuela, vem o Lula e vai mandar um representante para a posse do Maduro, né? Ou seja, sinalizando, não, eu estou com vocês. Vou mandar alguém aí. Eu não posso ir, tá? Tô doentinho, mas eu vou mandar alguém. O governo brasileiro decidiu enviar um representante de fora do primeiro escalão para a posse do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em Caracas. O papel caberá à embaixadora Gilvânia Maria de Oliveira, que chefia a representação diplomática brasileira no país vizinho. E aí o lance é que se o Lula tivesse pelo menos, um fio de democracia nele, ele ignoraria e não reconheceria a vitória do Maduro de forma alguma. Mandar alguém do corpo diplomático brasileiro para a Venezuela é reconhecer a vitória do Maduro, mesmo que não seja ele, mesmo que não seja ninguém do primeiro escalão. É sinalizar, não, eu tô com medo, eu tenho o rabinho preso e eu não vou fazer nada. Enquanto isso, olha só o que acontece na Venezuela. A Venezuela, ou melhor, o ditador Nicolás Maduro, não foi a Venezuela, ofereceu uma recompensa de $100 mil para prender o opositor Edmundo Gonçalves. Opositor que afirma ter vencido... Não. Olha o que a matéria da Globo faz. Opositor que afirma ter vencido as eleições presidenciais está exilado na Espanha. Gonzalez promete retornar à Venezuela para tomar posse em 10 de janeiro. Não, é uma vergonha essa Globo, né? Opositor que afirma ter ganhado as eleições. Tá de sacanagem, né? E aí, bem alinhado aí com o pensamento madurenho, lulenho de ser, né? E aí, vamos falar agora do Gustavo Lima. Eu vou tentar acelerar aqui para tentar pegar mais conteúdos. Vamos ver se... Acho que vai ficar um pouquinho maior, mas vamos lá. Pré-candidato à presidência, Caiado minimiza a concorrência eleitoral do Gustavo Lima. Opa! Cara, esse negócio do Gustavo Lima deu o que falar. Tava assistindo o Didi Red Pill agora, né, ao vivo. Ele falou uma coisa que me deixou muito chateado, né? Ele falou que não gosta de sertanejo. E para mim, o cara que não gosta de sertanejo, e não conhece um Tião Carreiro, não sabe o que é um modão de viola. Isso é fato, né? Lhe falta cultura. Brincadeira, respeito muito o Didi Red Pill, mas eu sou fã de sertanejo, tá? Mas o posicionamento dele é que ele jamais votaria em Gustavo Lima. E eu vejo que uma ala do bolsonarismo tá com raiva do Gustavo Lima e tá desmerecendo, tá tirando onda do Gustavo Lima. O problema é que o medo é porque o cara é forte. Eu sei que você pode até falar, não, mas é mais um tiririca. Não, não é não. É outro Pablo Marçal. Pode ser. Mas vocês viram o estrago que o Marçal fez nas eleições de São Paulo. Ou alguém duvida disso, né? E aí, se o Gustavo Lima tem um apoio do Bolsonaro,
Ou melhor, se o Gustavo Lima apoia o Bolsonaro, se o Bolsonaro ficar elegível novamente, vai dar jogo, tá? Então tem que pensar com mais cautela um pouco. O Caiado, que é candidato a presidente, e aí eu já falei para vocês, ó, Gustavo Lima entrou para fazer o meio de campo pro Caiado. Ó, se o Caiado tiver inelegível, eu sou o candidato a presidente. Se o Caiado volta a ser elegível, eu serei candidato a senador e o Caiado entra como presidente da República. É a aposta do Gustavo Lima, o que incomodou de certa forma o Bolsonaro, é óbvio, né? Tanto é que nem o Bolsonaro, nem os filhos não abriram a boca sobre esse caso do Gustavo Lima, tá? O pré-candidato à presidência, Caiado, minimiza a concorrência eleitoral. Cara, é óbvio, o Caiado não vai entrar em briga aqui com o Gustavo Lima de forma alguma, tá? Não vai entrar de forma alguma. A galera do Bolsonaro falou o seguinte, ó, é um poste do Caiado, né? Gustavo Lima disse a Bolsonaro que tentaria o Senado. Ele só está fazendo isso de se lançar à presidência para ser um poste do Caiado. Se o Caiado não pode, eu entro. Eu entro e eu quero ver o que vocês vão fazer. Então, incomodou muito. E isso aqui, há quem diga que é uma fala indireta do Bolsonaro, mas não é de forma alguma do Bolsonaro. O Bolsonaro não falou isso. Depois da conversa, o cantor sertanejo disse nessa quinta-feira que seus planos são de disputar a presidência em 2026. Isso aqui, né, gerou a maior repercussão. Todo mundo só está falando nessa do Gustavo Lima ser candidato. O Von Serran, que eu gosto pra caramba dos posicionamentos dele, escreveu o seguinte: não fiquei pasmo com a declaração de Gustavo Lima de querer se candidatar à presidência. No meu entendimento, Gustavo só quer embaralhar o jogo e deixar a base confusa. Também acho, né? Eu também aposto nisso. O Gustavo Lima não precisa disso e não quer isso, não. Mas ele quis embaralhar o jogo, talvez não, provavelmente para ajudar o Caiado, que é muito amigo do Gustavo Lima. Gustavo só quer embaralhar o jogo e deixar a base confusa. Vamos lembrar que dos sertanejos foi o que mais apoiou Jair Bolsonaro. Os filhos e o próprio Bolsonaro não se manifestaram. Tarcísio vira como um candidato à reeleição em São Paulo, ou seja, Tarcísio fica fora do jogo. Como sempre disse, Ratinho Júnior terá de acenar a base bolsonarista. Então, o Bolsonaro, se puder concorrer, toda a direita tem que ser a base do Bolsonaro. Se ele ficar elegível novamente. O que eu acho remota essa hipótese. Tá? Mas se ficar elegível, toda a base, seja Gustavo Lima, aí tem que abandonar Caiado, tem que vir todo mundo para a base do Bolsonaro, porque ele é o cara mais forte, ele é o maior líder da direita e não adianta que ninguém tenha a força que o Bolsonaro tem ainda. Isso é fato. Tá? Mas o Ratinho Júnior queria ser o vice do Bolsonaro. Se o Bolsonaro estiver inelegível, o Bolsonaro vai ter que indicar alguém. E vai ter que ser alguém forte, né? O Ratinho Júnior quer ser vice, né? O Zema também já aceitou ser vice. O Zema eu achei muito humilde da parte dele e interessante. O Zema já chegou e falou, olha, eu estou à disposição para ajudar a direita. Seja como vice, seja como secretário, seja como senador. O que a base da direita quiser, eu estou à disposição. Ou seja, eu achei uma declaração de humildade, tipo, não, o que a maioria, a base bolsonarista escolher, eu vou. Tá? Gostei da fala do Zema. Zema já aceita ser vice. Todas essas movimentações, com exceção de Tarcísio, não consideram a volta de Jair Bolsonaro para o pleito. Eu considero, tá? Eu vou discordar do Vitor aqui. Vocês sabem que eu sou muito sincerão, tá? Eu não acredito que o STF vai recuar. Eu não acredito que o STF vai ter medo do Trump. Eu não acredito que o STF vai abaixar a bolinha e vai deixar o Bolsonaro elegível novamente. Eu estou sendo muito honesto com vocês, é o meu posicionamento. Eu poderia estar aqui só no oba-oba, igual todo mundo, não, o Bolsonaro vai voltar. Eu acredito que ele possa voltar. Só que eu acredito que é 80% de chance que não, porque depende do STF. Ah, mas o Congresso pode aprovar a lei da anistia. O STF declara inconstitucional no outro dia. Nós estamos falando do Brasil, que o Bolsonaro deu o indulto ali para o Daniel Silveira e no outro dia o cara tira. Então, nós estamos falando no Brasil que a Constituição é a cabeça dos ministros. Então, não acredito, tá? Sinceramente, não acredito. Não quero ofender ninguém, mas é o meu ponto de vista. E aí, já começaram
as figuras a se manifestar, né? O Pablo Marçal fez uma publicação. O que o futuro presidente do Brasil estava falando? Ou seja, Pablo Marçal já desceu do salto, porque ele fala que quer ser o presidente, falou, não, se o Gustavo Lima for, eu tiro minhas botinhas de fora. Olha só, o Pablo Marçal não bateu de frente com o Gustavo Lima, mas bateu de frente com o Bolsonaro. O Pablo Marçal falou, não, se o Bolsonaro se candidatar, eu vou me candidatar também, tá? Não bateu de frente, ou seja, mostra que há uma sinalização. E assim, o que está acontecendo? Há uma nova política, né? E o Gustavo Lima veio aqui e comentou nesse post do Pablo Marçal. O que está acontecendo? Há uma nova seara de políticos chegando. O Bolsonaro ainda está firme e forte, né, para concorrer a uma eleição. O Lula já não está. O Lula já não está bem de idade, já não está bem de saúde, não consegue fazer campanha, não consegue fazer comício, não consegue não. Mas o Bolsonaro ainda consegue. Em 2026, se Bolsonaro tiver elegível, é Bolsonaro contra algum poste da esquerda que virá. Se o Bolsonaro estiver inelegível, a mudança, o câmbio, a fim da era Lula-Bolsonaro já começa agora, tá? Já começa agora. E aí começa a fazer novas articulações com figuras interessantes. O Nicolas, né? Ele ironizou, mas não descartou apoio ao Gustavo Lima. Olha que doideira, né? E para mim o Nicolas hoje é a maior representação política da nova geração, tá? Hoje eu ouso dizer que para a nova geração, Nicolas tem mais força do que Bolsonaro. Escute, para a nova geração, não estou falando para a velha. Bolsonaro é o maior líder político da direita que tem hoje, mas o Nicolas, para a nova geração, é forte. Olha o que o Nicolas falou. Gente, que cachaça é essa que o Gustavo Lima tomou, que agora ele quer virar presidente? O cara é o maior cantor estourado do Brasil, não precisava arrumar problema nenhum pra cabeça e agora tá dando sua cara a tapa pra entrar na política. Isso é admirável. Imagina no dia da posse. A embaixada chegou. A primeira dama atual é a Janja. Uma talvez seria a Andressa Suíta. Assim, né? Com todo respeito, Gustavo Lima. Se colocar o Leonardo de vice, então, acabou. Mas brincadeiras à parte, eu fico feliz quando alguém quer entrar na política, porque é o que eu sempre falo. Precisa entrar homens de coragem dentro dessa bagaça chamada política. E ele, desde o início, se posicionou publicamente em favor do Bolsonaro em todos os momentos. Mesmo estando no meio mais mimizento e cancelador do mundo. Mas o Gustavo Lima é incancelável. Ele é tipo um Neymar, mas tipo do sertanejo. E se o sistema deixar Bolsonaro ir para a candidatura, esquece. Todo mundo com ele, isso aí até o Gustavo Lima sabe. Mas se o sistema não deixar o Bolsonaro se candidatar à presidência, e sabe que é um medo gigantesco, né? Porque se hoje ele sair presidente, Bolsonaro ganha. Olha a sensatez do Nicolas. O Nicolas não é um cara do oba-oba. Eu critiquei o Nicolas lá atrás, né? Lá atrás, antes dele se tornar deputado, enquanto ele ainda era vereador, eu falava, Nicolas, não sei, ainda é muito imaturo. Esse cara é sensato demais. O cara mesmo falou, não, vamos ser sinceros aqui, a gente sabe que o risco da turma não deixar o Bolsonaro candidato é grande. E aí todo mundo pode vir aqui e cancelar o Nicolas. Como assim? Não, mas o Nicolas está sendo sensato. Falou, a chance é grande, vocês sabem disso. Gustavo Lima, até então, se demonstra aí uma opção. É um cara de berço humilde, de família trabalhadora, saiu do nada, comia miojo e hoje é o cara mais estourado do Brasil. E não querendo comparar assim pra baixo, mas pra não ter que comparar. Se comparar com a Dilma, você tá doido, Gustavo Lima tá aqui. Isso seria uma campanha no mínimo divertida, porque assim, convenhamos, jingle tem infinito. É o Gustavo Lima, bebê. Imagina eu chegar pro eleitor meu em 2026, e aí, você vai votar em quem? Em Gustavo Lima e você? Péssima. Ou seja, até o momento, ele é sim uma boa opção para poder entrar na política. Só pode entrar na política quem? Quem é pego com mala de dinheiro, quem tá na lista do Odebrecht, quem faz desvio de emenda, só pode essa galerinha. Só pode essa galerinha. Cantor não pode não. Tem muita água para rolar ainda, mas uma coisa é certa. O brasileiro não morre de tédio, bebê. Gente. É isso, né? Vamos ser sinceros. O Nicolas tá errado? Não tá, gente. Vamos ser sinceros. E aí, nós estamos vendo essa nova geração mostrando uma unidade maior do que a antiga geração da política. Vamos ser sinceros? O Nicolas, com o Marçal, o Nicolas já mostrou, né? Lembra do faz o M aí? O Marçal já falou, não,
É Gustavo Lima? Vamos de Gustavo Lima. O Nicolas? Não. Vamos lá, se não for o Bolsonaro, é Gustavo Lima. Eu vejo a nova geração com mais união e menos ego do que Caiado e Bolsonaro, Caiado e Zema, o Tarcísio, que fica ali aquela briga de ego, sabe? Não, ele vai ser o candidato, não é o outro. Eu vejo a antiga geração com um ego mais inflado do que a nova geração. E aí, dentre os que eu falo da nova geração, tem esse outro mineirinho aqui. Gente, vocês não entenderam, né? Os mineiros e os goianos estão fazendo história. Vocês não estão vendo isso? É lógico que eu vou puxar a sardinha pro meu lado, que eu sou goiano. Mas olha só o que o Cleitinho falou aqui também. E aí você tira suas próprias conclusões. Exclusivo, Gustavo Lima anuncia que vai se candidatar à presidência da República em 2026. Parabéns, Gustavo Lima. Quem dera se mais pessoas como você, que não é bandido, que não é ladrão, que nunca precisou de política para viver, sabe, pudesse entrar mais na política. A gente precisa de pessoas que nunca foi político para entrar na política. Então, se você quiser vir a candidato a presidente, a governador, a senador, a deputado federal, você tem meu apoio. A gente precisa de colocar pessoas que nunca foi político para poder ser político. Sabe por que eu tô falando isso para a população brasileira? Olha só quem tá querendo voltar para a cena do crime. Sérgio Cabral quer concorrer a deputado federal em 2026. Vamos lembrar, estava preso por corrupção. Tem mais. Com certeza absoluta estarei nas urnas em 2026. Eduardo Cunha, mais um bandido que quer ser candidato. Estava preso por corrupção. Tem mais um aqui, ó. José Disseu planeja concorrer para deputado federal. Mais um que estava preso por corrupção. Pois que entre mais Gustavo Lima na política, que não precisa de política para viver. Você tem meu apoio, Gustavinho. Vai para cima. Tamo junto. Pois é, você viu que já deu um reboliço aí na política, assim como o Marçal. O Marçal entrou. Mais um Marçal. Mais um Marçal. Beleza, que venha mais Marçal, que venha mais Gustavo Lima, que venha mais Nicolas, mais Cleitinho. Você vê que a nova geração tá ali, né? Agora, vamos entender uma coisa. Eu tô no meio termo, não tô tão velho, não. Eu tô no meio termo entre a nova e a velha geração. Calma aí, né? Não tô tão velho assim, não, tá? Bom, minha filha já tá na faculdade de Direito, eu tô velho, tá? Mas o negócio é o seguinte. Tem que esperar. Tem que ter novas hipóteses, já com muitos nomes. Não, vou deixar o Gustavo Lima inelegível. Tem o Marçal. Vou deixar o Marçal. Beleza, tem o Tarcísio. Não, mas vou deixar o Tarcísio. Tem um Caiado. O Caiado já tá. Não, mas tem outro. Não, mas tem o Salles. Não, mas tem aqui o Marcel Van Hatten. O que não falta é nome para a direita. Eles vão ter que deixar metade do Brasil inelegível. Só que o nome principal ainda é Bolsonaro. Bolsonaro tem que, de certa forma, ter muita consciência para, chegando lá na hora, estando inelegível, não entrar em pressão do centrão ou de apoios políticos. Vamos lá. Tá grande o vídeo, mas relaxa, tá? Imagina você chegando, né, no final das eleições. Tem Gustavo Lima, tem Caiado, tem Tarcísio, tem um monte de nome. De repente o STF fala, Bolsonaro está inelegível. Poxa, e agora, Bolsonaro? O Gustavo Lima está estourado, igual o Silvio Santos. Lembra que o Silvio Santos, uma época, se candidatou e tal, e ia ganhar, mas o sistema tirou ele? Mas vamos lá, o Gustavo Lima está estourado. O Bolsonaro vem e fala, gente, mas meu candidato é o irmão do Gilmar Mendes. Pode acontecer. Meu candidato é o Nunes, o Ricardo Nunes. Ou melhor, gente, meu candidato é o Kassab. Pode acontecer, a gente viu acontecer nas eleições de 2024. O Bolsonaro não pode fazer isso se ele estiver inelegível. Ele tem que ir para onde a direita está fluindo e a nova geração está indo. Tá? Apesar do que ele vai sofrer com isso. Porque o Bolsonaro vai sofrer muito se ele fizer isso. Vamos ser sinceros. Mas, pelo contrário, se chegar com a pressão do governo norte-americano, com a pressão do STF, com a possibilidade de um Senado forte entrar e o STF recuar e falar, não, Bolsonaro pode concorrer, aí é o contrário. Aí sai Gustavo Lima, sai todo mundo e vai para Bolsonaro. Eu encerro aqui com esse ponto de vista. Quero saber o ponto de vista de vocês, tá? Agora, já descartar, igual o Didi Red Pill aqui ridicularizou o Gustavo Lima. Não, porque o Bolsonaro vai ser, isso aí é um aproveitador fanfarrão, igual fizeram com o Marçal. É minha vibe não, tá?
não é minha linha não, eu observo todas as hipóteses e todas as possibilidades, né? E aí tem uma figura aqui, ó, que é a trans de direita, é a Suelen, né? Ela escreveu: vou aguardar as indicações do Bolsonaro, assim como foi prometido. Sobre isso eu nem vou comentar. Mas eu sei que no finalzinho ela tá torcendo pro Gustavo Lima também. Ah, que tá. Ela torceu pro Marçal, vai tá torcendo pro Gustavo Lima também. A goianada e a mineirada tá fazendo história, tá? A gente é cativante, tá bom? Brincadeira à parte, tá? Parabéns pra Suelen aqui, faz um trabalho impecável, mas ela tá na linha certa. Deixa o Bolsonaro manifestar primeiro, a gente ver qual vai ser o caminho que vai ser daqui pra frente. Mas a gente tem que pensar nas hipóteses, tá bom? Abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.